para a gente falar um pouco da psiquiatria, a gente precisa entender de onde saiu esses conceitos. Então, a gente vai relembrar um pouquinho nessa primeira aula sobre a história da psiquiatria no Brasil, que é o principal foco, né? Falando da psiquiatria no mundo, é uma história muito antiga que começou ainda no tempo dos deuses, e a gente vai abordar isso um pouco. Para a gente falar então da psiquiatria, a gente precisa entender o que é normal e o que não é normal, que foge dessa normalidade, que a gente precisa ter em mente. No ramo da psiquiatria, ter uma doença mental é compatível com ter uma doença, vamos dizer assim, no corpo. Vamos dizer uma diabetes, uma hipertensão. Por quê? Não é algo somente da mente, uma desordem, e sim algo às vezes hormonal. Então é tratado como doença, mas nem sempre foi assim. Antigamente era muito diferente, é isso que a gente vai abordar. Eu vou querer que depois vou passar uns links, se possível. Eu queria que vocês assistissem ao final da aula sobre os manicômios brasileiros. Mas aí eu passo o link do vídeo para vocês assistirem e ver o que era anormal mesmo. Antigamente, durante a pré-história, né, as doenças eram consideradas como se fossem pragas dos deuses. Ou seja, os deuses, eles mandavam as doenças para castigar as pessoas, como se fosse um castigo por seus pecados. Então, o que eles faziam? Os pacientes com epilepsia, doenças de desordem mental, eram considerados amaldiçoados. E aí que surgiu os primeiros conceitos sobre a anormalidade e o que era fora do normal. Então, dando sequência, acreditava-se que no período mágico sacerdotal, que era o período mágico sacerdotal, período onde os sacerdotes tinham uma relação mística com a prática religiosa. E aí eles entendiam que desenvolviam essas práticas, os sacerdotes, nos seus templos, mas eram práticas muito primitivas. Eles acreditavam que essas pessoas que falavam sozinhas, quem não fala sozinho hoje em dia, aliás, né? Todo mundo às vezes já se pegou conversando sozinho. Acreditavam que essas pessoas passavam por rituais mágicos, por rituais de exorcismos, porque a igreja tinha um comando muito grande. Os sacerdotes eram comandados pela igreja. Então, a igreja mantinha a ordem. O que a igreja determinava é que essas pessoas eram possuídas e endemoniadas. Então, esse foi os primórdios da história da psiquiatria. Na Idade Antiga, o Hipócrates, pai da medicina, como todos sabem, ele considerava a epilepsia e histeria como diferentes, ou seja, decorrentes do cérebro e do útero, o que hoje a gente tem plena certeza que não tem nada a ver. Ele acreditava que as mulheres tinham mais problemas mentais devido a ter o útero e a gestar. Ele iniciou os estudos então sobre doenças mentais, reconhecendo doenças como malária e tuberculose, histeria, neurose, luxações e fraturas. Antes era considerado que epilepsia e histeria eram diferentes. Hoje a gente tem outra visão, graças a Deus, né? Que as coisas evoluem. Mas o processo de adoecer foi desmistificado. Então, a crença de que doenças eram causadas por maus espíritos foi caindo por água abaixo. Via-se que tinha uma desordem no organismo que causava as doenças, mas que algumas doenças mentais ainda eram decorrentes, por exemplo, de maus espíritos, apesar dos pesares.